A segunda pergunta dela é sobre Lucas 2,49. Aos 12 anos, ele já tinha plena consciência de que era o Cristo? Será que tinha lembranças do reino dele? Eu sempre penso nessa questão. Foi uma criança comum ou sabia de todas as coisas? Aquele texto em que os pais de Jesus estavam procurando por ele e tal, depois de vários dias procurando, encontraram Jesus no templo e ele respondeu a eles com uma pergunta, né? Por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? Né? E aí a Camille pergunta, ele já tinha plena consciência de que era o Cristo? Plena, não sei. Ele tinha consciência, né? Plena, eu acho que não. Né? Eu acho que ele não tinha consciência, por exemplo, de que ele ia morrer pela humanidade. Ele tinha consciência de que ele era o Filho de Deus. Isso tinha. Senão ele não tinha chamado Deus Pai de um pai dele. Né? Será que tinha lembranças do reino dele? Pode ser. Né? Eu sempre penso nessa questão. Foi uma criança comum ou sabia de todas as coisas? Eu acho que ele foi uma criança até certo ponto comum, como as outras crianças, né? Como que foi o nosso processo, né, de autoconhecimento? Quando a gente era bem pequeno, a gente não tinha muita noção de quem a gente era. Né? Conforme a gente foi crescendo, foi amadurecendo, a gente foi ganhando um pouco mais de consciência, né, até chegar na idade adulta. E mesmo na idade adulta, né, mesmo do jeito que a gente está hoje em dia, a gente não tem plena consciência de quem a gente é. Né? A gente tem muito mais do que tinha quando era criança, né? Mas ainda não é pleno. Né? E Jesus foi tendo cada vez mais consciência de quem ele era. Mas ele foi uma criança como todos nós deveríamos ter sido se a gente não tivesse pecado na nossa vida. Né? Da mesma forma que ele foi um adulto, da mesma forma que todos nós deveríamos ter sido se a gente não tivesse o pecado na nossa vida. Né? Então, se a consciência dele era plena, eu não sei, talvez sim, talvez não. Eu acho que não. Eu acho que conforme ele continua passando pela adolescência, depois chegou à fase adulta, né, até chegar aos 30 anos, que foi quando começou o ministério dele, né, que era a mesma idade em que os sacerdotes começavam, né, o sumo sacerdote, na verdade, né, começava o ofício dele, né, ele continuou tendo cada vez mais consciência, né, de quem ele era. Eu acho que Jesus foi uma criança comum num certo sentido, mas foi incomum no sentido de que ele não tinha pecado. Né? Então eu acho que ele, às vezes tem gente que falam as pessoas, que Jesus foi uma criança milagrosa. Não, não foi nada disso. Né? Ele foi um ser humano como todo ser humano deveria ter sido. Né? E todos os milagres que ele fez, ele mesmo falou, ele deixou isso claro. Eu faço pelo poder do Pai que está em mim. Era pela comunhão que ele tinha com o Pai e que a gente pode ter também.